Bom, então aqui, pessoal, eu já tô com uma orelha, ó, pronta, tá, ó. É bem grande aqui os olhos da corujona, mas dá pra vocês verem aqui, ó. Essa é a primeira orelha, já tá pronta. Fiz ela, ó, toda em pontos baixos. Só a primeira carreira aqui que é pontos altos, tá? Então, ela é toda em pontos baixos. Vou explicar agora pra vocês, então, a orelha. Daqui, pessoal, ó, aqui tá o miolinho, a cabecinha dela. Daqui até aqui, eu tenho 13 pontos, tá? Então, a mesma quantidade eu tenho que ter aqui do outro lado para iniciar a outra, ó. Então, aqui do outro lado eu tenho 13 pontos também. Eu conto 13 pontos, tá? No 14º, eu iniciei aqui os pontos altos. Já fiz os pontos altos. São 24 pontos altos. Então, feito isso agora, nós vamos virar do lado avesso, tá? Terminei aqui, ó, o último ponto alto, eu vou fazer uma corrente. Eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho do lado avesso. E aqui vou começar a trabalhar os meus pontinhos baixos e vou fazer a minha diminuição, tá, pessoal? Vou fazer a diminuição pra poder formar a orelhinha. Deixa eu ver se... Isso. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Então, aqui, ó, fiz minha correntinha. Já no primeiro ponto, tá, pessoal? No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo. No outro ponto de base, outro ponto baixo. No outro ponto da base, outro ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. Então, eu fiquei com 4 pontinhos baixos, tá? Aqui, agora eu vou começar a minha diminuição. Então, eu vou começar a pular um ponto da base. Então, aqui agora eu fiz os 4 pontinhos baixos. Eu pulo esse ponto da base e venho no outro, tá? Eu pulei esse, ó, vou vir nesse, fazendo ponto baixo. Então, aqui é a minha diminuição, pra poder formar a orelha. Vou fazer mais 4 pontinhos baixos seguidos, um em cada ponto da base. E vou pular aqui novamente um e vou vir no outro. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos seguidos. Vou pular um, vou vir no outro. Ponto baixo. Conto 1, 2, 3, 4 pontinhos baixos. Vou pular novamente um e vou terminar aqui com 4 pontinhos baixos, ó. 2, 3, e eu ainda tenho que fazer um aqui na corrente, tá, pessoal? Não esqueçam da corrente. Então, venho aqui na corrente, faço mais um. Pronto, então ficou assim, ó. Ficou aqui a primeira carreira, os pontos altos, e aqui, nessa carreira, eu vim com a diminuição. Então, aqui a cada 4 pontinhos baixos, eu pulei um ponto da base, tá? Então, agora eu faço uma corrente, viro aqui o meu trabalho. E agora aqui no mesmo ponto, tá, pessoal? No mesmo ponto, um ponto baixo. Então, agora essa carreira todinha, eu vou trabalhar ela ponto baixo em cima de ponto de base. Eu vou trabalhar 3 carreiras assim. Então, essa é a primeira carreira que eu vou trabalhar ela todinha ponto baixo em cima de ponto de base. Vou até lá no final, fazendo meus pontinhos baixos. Essas carreiras, pessoal, de pontinhos baixos, sem diminuição, é para dar o tamanho da orelha da coruja e para não ficar repuxado também o trabalho. Então, aqui nos pontinhos baixos, se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo com pontos altos, tá, pessoal? Só que daí nos pontos altos, vocês têm que fazer
aquela diminuição de fechar 2 pontos altos juntos, tá? Vocês têm que fechar aí a cada carreira, mais ou menos aí umas 3 ou 4 vezes, tá? Os pontos altos fechados juntos para poder ir formando aqui a orelhinha. Eu fiz essa no ponto baixo pra ficar um pouquinho diferente da outra que eu fiz, porque o ponto baixo deixa um pouquinho mais bonito o trabalho. Mas se vocês forem fazendo ponto alto, aí vocês podem seguir aquela diminuição lá do que eu fiz no chapéuzinho, aliás, no gorrinho do Papai Noel, lembram? Que tem a diminuição, os 3 pontinhos altos fechados juntos. Então, aqui para a orelha pode ser 2 pontos altos fechados juntos. Vocês podem trabalhar, por exemplo, a cada 4 pontos e fazer ponto fechado junto, né? 2 pontos fechados juntos. Podem estar fazendo mais 4 pontos e novamente 2 pontos fechados juntos. Aí tem que ir trabalhando e olhando, tá, pessoal? Para ver como que tá ficando. Mas se for no ponto alto, a diminuição é essa. São com os pontos fechados juntos. Então, aqui, ó, fiz a primeira carreira dos pontos baixos sem diminuição. Aqui, ó, terminei aqui, ó, o último eu tenho que fazer uma corrente. Viro o trabalho, no primeiro ponto, eu venho com o ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer novamente essa carreira, ela todinha, ponto baixo, em cima de ponto baixo de base. E a próxima também. Aí, na outra que nós vamos começar a diminuição, tá? Então, eu fiz a primeira carreira aqui, sem diminuição. Segunda carreira sem diminuição, nós vamos fazer 3, tá? Então, estou na segunda carreira sem diminuição, vou adiantar. Cheguei no final da carreira, fiz o meu último ponto baixo, uma corrente. Viro o trabalho e vou começar já no primeiro pontinho, ó, no primeiro, um ponto baixo. Essa é a terceira carreira que não tem diminuição. Então, aqui nessa terceira carreira, eu vou até o final fazendo um ponto baixo em cima de ponto de base. Cheguei no último ponto baixo, corrente, faço uma corrente, viro aqui o trabalho e agora venho no primeiro ponto, pontinho baixo. Agora sim, eu vou começar a diminuição de novo, ó. 2, 3, 4 pontinhos baixos. No quinto eu pulo, venho no outro e começo os 4 pontinhos baixos novamente. 3, 4, pulo aqui um, venho no próximo. 1, 2, 3, 4, novamente pulo um, venho no outro. 1, 2, 3, aqui vai dar 5 pontos, tá, pessoal, ó, 4, o último não dá pra pular, então, fiquei com 5 aqui, mas não tem problema, tá? Faço uma corrente, viro o trabalho e novamente eu começo aqui, ó, sempre no primeiro ponto, ponto baixo. Agora, são aquelas 3 carreirinhas que não tem diminuição. Então, agora eu trabalho essa carreira toda sem diminuição. É ponto baixo em cima de ponto baixo da base. Tá, pessoal? Então, vocês vão trabalhar uma carreira fazendo a diminuição e 3 carreiras sem diminuição, para poder dar o tamanho aqui da orelha da coruja. Então, vou até no final. Essa é a primeira carreira sem diminuição. Venho até no final, chego aqui no último pontinho, fiz o último ponto baixo, uma corrente, viro o trabalho. Já no primeiro ponto, um ponto baixo e venho de novo. Então, essa é a segunda carreira que eu não tenho a diminuição. Então, venho aqui de novo com um pontinho baixo em cima de cada ponto baixo da base. Essa é a segunda e eu ainda tenho mais uma, tá? Então, tenho mais uma pra tá fazendo sem
a diminuição. Opa. Nossa. Venho aqui. Vou chegar no finalzinho. Vou fazer uma corrente. Prestem bem atenção para não pular esse último, tá, pessoal? Viro. Já no primeiro ponto, ó, um ponto baixo. Essa é a última carreira que eu estou trabalhando sem a diminuição dos pontos. Na próxima, eu já começo a diminuição. Ou até no final, vou mostrar pra vocês já como que tá ficando a orelha da corujona. Venho até no final, fazendo os meus pontinhos baixos. Essa é a terceira carreira sem diminuição. Fiz o último aqui. Vou fazer a minha corrente e vou virar. Ó, pessoal, então já tá começando a dar o formato, ó, da orelha. Ela já tá começando a funilar, ó, por causa da diminuição dos pontos. Então, aqui agora eu viro o trabalho. Já no primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Aqui, novamente, eu já pulo. Então, no quinto, eu pulo e venho trabalhando os 4 pontinhos baixos, ó. 3, 4. Esse eu pulo, venho nesse, venho no outro, fazendo os 4 pontinhos baixos, ó. 4. Vou pular um, vou vir no próximo, e aqui eu vou ficar com apenas 2, ó, não tem problema. Tá bom, pessoal? O importante é pular os pontos pra poder ficar certo o trabalho. Deixa eu pegar esse último pontinho aqui melhor, mais certinho aqui, mais no meio, pra não ficar aberto. É isso, fiz o último, a corrente pra virar. Tá, pessoal? Então, é assim que nós vamos trabalhar. Então, em uma carreira eu tenho a diminuição a cada 4 pontos, no quinto eu diminuo. E por 3 carreiras eu trabalho sem diminuição. Na quarta eu já começo a diminuição de novo. Trabalho mais 3 carreiras sem diminuição. Na quarta eu já começo de novo. Então, aqui eu fiz a minha diminuição. Agora eu vou trabalhar por 3 carreiras sem diminuição. Então, já começo aqui, ó, a fazer os meus pontinhos baixos. Tô na primeira carreira, que não tem diminuição. Então, eu venho fazendo um pontinho baixo em cima de cada ponto da base. E vou repetir mais 2 carreiras. Então, vou ficar com as 3 carreiras sem a diminuição. Então, fiz a primeira, uma corrente, já vira o meu trabalho. Já no primeiro ponto, um ponto baixo. Venho com os pontinhos baixos, essa é a segunda carreira. Então, eu vou trabalhar ela sem diminuição e vou voltar na terceira sem diminuição. Na outra, eu começo a diminuição. Então, pessoal, eu vou adiantar aqui e já volto mostrando. Então, aqui, pessoal, já fui, já voltei, voltei de novo, adiantei, ó. Aqui eu estou na carreira da diminuição, a cada 4 pontos, no quinto eu fiz a diminuição, tá? Não tem segredo, pessoal, é só trabalhar assim. Em uma carreira vocês vão fazer a diminuição, vocês vão trabalhar daí mais 3 sem diminuição. Na quarta começa a diminuição, tá? Aí mais 3 sem diminuição, na quarta começa a diminuição, tá bom, pessoal? Então, aqui eu trabalhei a diminuição a cada 4 pontos, no quinto a diminuição. Começo aqui novamente, ó, a minha carreira, tá? Que não tem os aumentos. Vou fazer aqui 3 pontos, 4, um em cima de cada ponto de base, ó. Tá, pessoal? Essa não tem os aumentos, ó. Então, eu venho trabalhando essa carreira sem os aumentos. Fiz a primeira carreira sem os aumentos.
Venho aqui no último, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto, novamente aqui, ó. Não vou ter os aumentos. Daquele mesmo jeito eu venho trabalhando, tá, pessoal? As carreiras. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, vou fazer essa carreira, vou fazer a outra e volto mostrando a diminuição. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Já estou na 15ª carreira, tá? Já fui, já voltei, fiz aqui as 3 carreiras, ó, pra trás, tá? Sem a diminuição. Então, aqui estou na 15ª carreira, essa daqui. Agora, aqui, ó, eu vou fazer apenas 3 pontos e no quarto eu vou pular, tá? Até aqui, onde eu tinha minha diminuição, era 4 pontos. A partir daqui, agora, vai mudar a diminuição. Então, aqui eu faço 3 pontos, pulo 1. Venho novamente, faço 1, 2, 3. Aqui eu pulo 1. Venho novamente, faço aqui meus pontinhos baixos, aqui vai dar 4, tá, pessoal? Não tem problema. Pego o último aqui, faço a minha corrente, viro o meu trabalho no primeiro pontinho, um ponto baixo. Essa daqui, agora eu trabalho ela aqui inteira sem aumentos, ó, não tem aumentos. Vou até lá no final, porém, agora aqui eu só tenho uma carreira sem aumentos, tá, pessoal? Então, aqui é uma carreira agora só, sem o aumento, porque eu já tô formando aqui a pontinha da orelha da coruja. Então, eu preciso de menor quantidade de pontos pra formar aqui a pontinha da orelha, senão ela fica muito bicuda. Subo aqui, ó, a minha corrente. Então, na carreira anterior, eu fiz o aumento pulando, fazendo 3 pontos baixos e pulando 1. Essa carreira, a carreira que não tem aumento. Então, agora, nessa outra carreira, já no primeiro ponto, ó, eu faço um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, agora eu vou fazer 2. No terceiro, eu pulo 1. Então, no aumento anterior, eu fazia 3 e pulava 1. Agora eu faço 2 e pulo 1, pra formar a pontinha aqui da orelha da corujona, ó. Pulo 1, venho aqui, ó, faço 2. Aqui eu vou pular 1 e vou fazer só o último, ó. Venho aqui, uma corrente, viro o trabalho para o avesso. Agora, aqui, pessoal, eu já não tenho mais aquela carreira sem diminuição. Aqui eu já faço uma corrente, um ponto baixo no primeiro, pulo esse daqui, venho nesse. Agora é um pontinho só. Pulo novamente esse, venho nesse. E pulo esse, venho no último, ó. Ficou assim. Agora, eu viro aqui o meu trabalho, opa, correntinha, viro o trabalho. Agora, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto, não é no primeiro. Venho no próximo ponto, ponto baixo, próximo ponto, pontinho baixo. E ainda tenho mais um aqui, outro pontinho baixo. Então, aqui terminou a ponta da orelha. Tá, pessoal? Agora, eu vou cortar o fio, vou arrematar e depois nós vamos vir passando uma carreira de pontos baixos ao redor, tá, pessoal? Já vou cortar aqui o meu fio pra poder tá arrematando e vou mostrar aqui pra vocês a orelha pronta. Deixa eu abrir aqui, que tá bem grande. Vou mostrar aqui pra vocês a orelha pronta como ficou. Aqui está uma orelha. E aqui, pessoal, está a outra orelha, ó. Tá ruim pra vocês estarem vendo, né? Então, o espaço é pouco, mas tá pronta as duas orelhas. Agora, eu vou começar aqui, ó, pessoal. Eu vou vir aqui fazendo pontos baixos ao redor de toda a orelha. Vou passar aqui
pela cabecinha da coruja, tá? E vou vir fazendo os pontinhos baixos. Então, ali depois eu vou arrematar o meu fio. Vou deixar ele ali na espera para arrematar. E aqui, ó, nós vamos iniciar os pontinhos baixos. É só para dar o acabamento ao redor da orelha. Então, vocês vão vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, tá, pessoal? E vamos começar aqui, então. Vamos fazer um nó inicial aqui. E aqui, vamos começar a trabalhar os pontinhos baixos. Puxar aqui o meu fio. Aqui, pessoal, é só vir, ó, trabalhando os pontinhos baixos dentro, ó, do ponto. Aqui é aquela carreira dos pontos altos, ó. Então, eu venho aqui na beiradinha, aqui em cada pontinho, ó, fazendo meus pontinhos baixos. Vou pegando bem aqui na beiradinha do ponto, ó. E venho trabalhando meu pontinho baixo, só para dar um acabamento em volta aqui da orelha. Deixa eu ver um lugarzinho aqui. Só isso, pessoal, ó. Então, eu venho com os meus pontinhos baixos, vou pegando bem na beiradinha aqui, ó, dos pontinhos. E fazendo os pontos baixos, ó. Cuidado, pessoal, para não pegar muito lá no meio, para não ficar buraco aqui na beiradinha. Então, eu venho com os pontinhos baixos, para poder dar um acabamento aqui mais bonito aqui na orelha da corujona. Se vocês quiserem, pode deixar assim também, tá, pessoal? Mas os pontinhos baixos aqui vai dar um acabamento bem legal no trabalho. Ó, como que vai ficando. Então, aqui, ó, já começa a ficar um trabalho um pouquinho mais bonitinho, mais assentado, ó, com os pontinhos baixos, ó. Então, eu venho, vou fazer a volta toda da orelha. Vou passar lá pela cabeça e vou lá na outra orelha, tá? Se vocês quiserem, podem passar a volta toda aqui dos olhos da corujona, mas não há necessidade. É só mais aqui mesmo na orelha, pra poder dar o acabamento aqui ao redor da orelha. Então, eu vou adiantar mais um pouquinho e vou voltar mostrando pra vocês como que tá ficando. É só vir pegando assim, tá, pessoal? Esses pontinhos aqui, ó, na beiradinha, essas argolinhas do ponto na beirada. E vai ficando assim, ó. Vai dando um acabamento aqui, ó, em volta da orelha. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, ó, na pontinha da orelha, tá? Façam aumentos na pontinha da orelha para não repuxar. Então, aqui, ó, eu coloquei um aumento, tá? Se precisar, pode colocar 2 no ponto de vocês. E agora eu venho trabalhando, continuo descendo aqui, ó, os meus pontinhos baixos. Coloquei o aumento para a pontinha ficar certinha e não repuxar. Vou adiantar mais um pouco. Então, aqui, pessoal, ó, cheguei no final da orelha e quero mostrar aqui pra vocês como ficou, ó, tá? Essa orelha aqui tá com os pontos baixos, ó, e essa não está. Então, dá pra vocês verem, ó, que tá bem diferente, né, o acabamento, ó. Essa aqui tá com os pontos baixos e essa não está, ó. Percebem a diferença? Então, o ponto baixo, ele assenta, tá? Os outros pontos aqui da orelha, ó, e deixa um acabamento mais bonito. Mas, se vocês não quiserem, podem deixar assim mesmo, tá? Então, cheguei no fim aqui, ó, da orelha. Eu venho agora com os pontos baixos, um em cima de cada ponto da base, e vou fazer a volta toda aqui, tá? Vou passar ali pela cabecinha da coruja e vou chegar lá na outra orelha. Então, aqui não tem segredo, é só vir trabalhando, ó, um ponto baixo em cima de cada ponto, até chegar lá na outra orelha. Vamos fazer a orelha toda, e aí sim, no final da orelha, corto o meu fio e arremato.
Se vocês quiserem passar ao redor dos olhos todo, pode passar, mas não tem necessidade, tá, pessoal? Então, vem aqui, ó. Cheguei aqui na parte da cabeça, ó, da coruja. Continuo aqui com os meus pontinhos baixos. Então, esses pontinhos baixos, eles vão me dar um acabamento aí mais bonito pra minha peça. Então, eu venho, ó, estou aqui na parte já dos pontos da cabeça da coruja, ó, e venho fazendo os meus pontinhos baixos. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, ó, fiz a volta toda, já dessa parte aqui, ó, da cabeça da coruja, ó, com os pontinhos baixos. E aqui eu continuo. Então, aqui eu vou continuar, ó, os pontinhos baixos. Vou subir aqui, vou fazer toda a volta da minha orelha, vou fazer os aumentos aqui, ó, vou arrematar também aqui. Vou fazer os aumentos aqui pra arredondar certinho. E vou voltar mostrando pra vocês, então, o bico da coruja, tá? Ainda tá faltando aqui o bico. Ainda falta o bico, nós vamos trabalhar desse lado aqui o bico, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa parte, do lado oposto aqui, ó, da cabeça, nós temos o bico. Então, eu vou terminar essa parte aqui da minha orelha com os pontinhos baixos. Vou fazer toda a volta da orelha, vou chegar aqui, ó, vou cortar meu fio e arrematar, tá? Os pontos baixos é só aqui na parte da orelha e a cabeça aqui, em cima, nessa parte de cima, tá, pessoal? Vou adiantar aqui, ó, e vou voltar mostrando pra vocês, então, o bico. Aqui, pessoal, vou iniciar o bico, ó, bem no meinho, tá? Igual nós iniciamos lá a cabecinha, já fiz aqui o meu nozinho, já subi 3 correntes, já contei aqui, ó, o primeiro, o segundo, no terceiro ponto, prendi. E venho novamente aqui, ó, e faço mais 2 pontos altos. Eu estou fazendo com o fio laranja. Pessoal, vocês podem estar fazendo com o marrom, com o amarelo bebê clarinho, com o preto, com a cor aí da preferência de vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou contar o terceiro ponto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir para o próximo ponto ao lado, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou virar o trabalho. Então, aqui, do mesmo jeito que eu fiz a orelha com os pontos baixos, eu vou fazer o bico com ponto baixo também. Então, eu venho nesse primeiro ponto alto que eu fiz, vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. No ponto do meio, um ponto baixo, e no ponto aqui do cantinho, no primeiro ponto alto, 2 pontos baixos. Venho nesse ponto aqui ao lado, prendo com um ponto baixíssimo, caminho para o ponto do lado, com um ponto baixíssimo e faço uma corrente. Fiz aqui a minha corrente, tá, pessoal? Vou vir já, ó, no primeiro espaço de ponto. Aqui eu vou fazer um ponto alto, aliás, um ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo, e vou vir aqui com os pontinhos baixos, ó, tá? Não tem aumento aqui nessa carreira. Então, eu venho só com um pontinho baixo em cada ponto aqui da minha base. Cheguei aqui, ó, venho no primeiro pontinho livre aqui do lado, prendo com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto ao lado com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Virei aqui o meu trabalho, já venho, ó, nesse primeiro ponto, um ponto baixo, venho no segundo ponto, um ponto baixo. Novamente aqui, ó, terceiro ponto baixo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, do outro lado também. Então, aqui eu vou fazer um aumento. E nesse próximo ponto, eu vou fazer outro aumento. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, outro pontinho baixo e outro pontinho baixo. Vou vir aqui nesse ponto, vou prender com um ponto baixíssimo e já vou caminhar com o fio para o ponto ao lado, prender com ponto baixíssimo, fazer uma corrente para virar. Então, já comecei aqui a formar o meu biquinho.
Viro o meu trabalho para o lado avesso. E já nesse primeiro ponto aqui, ó, eu já venho com o ponto baixo. Novamente, ponto baixo. Novamente aqui, ponto baixo. Aqui eu estou no primeiro ponto do aumento. Vou fazer um aumento aqui. E vou fazer outro aumento aqui. Então, fiquei aqui, ó, com 2 aumentos, tá, pessoal? Um aumento aqui e outro aumento. Deixa eu voltar aqui e puxar a imagem, não quer ver. Então, fiquei com esses 2 aumentos, ó. Aqui eu acompanhei os aumentos da carreira anterior. Então, eu fiz um aumento aqui e um aumento aqui. Aqui eu continuo com os pontos baixos. Venho com os pontos, um em cada ponto. Venho aqui, ó, nesse ponto aqui da base, prendo com o ponto baixíssimo. Caminho aqui com o outro ponto baixíssimo, uma corrente. Agora, eu vou olhar pra ver se já tá bom, pra parar de pegar os pontos aqui do lado e descer só com o bico, tá, pessoal? Ainda não tá bom. Então, eu vou voltar aqui. E vou continuar, ó, com os meus pontos baixos. Só que agora, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto da base. Nessa carreira, eu não vou fazer aumentos. Eu vou passar direto e vou ver como que tá ficando. Se tiver bom, nós já vamos parar de tá prendendo aqui do lado. Deixa eu puxar o meu fio pra poder já descer com o bico e terminar ele. Então, eu venho fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto da base. Vou fazer o último ponto. Vou vir aqui nesse ponto, prendi com o ponto baixíssimo, caminho para o ponto do lado, ponto baixíssimo, e faço uma corrente. E aqui vou virar o trabalho. Novamente, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, ponto baixo novamente, ponto baixo. Estou com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3. Vou fazer o quarto ponto baixo com um aumento. Opa! É baixo, não é meio, com um aumento. Então, aqui, eu fiz 3 pontos baixos e 2 pontos baixos juntos, um aumento. Vou fazer aqui 1, 2 pontinhos baixos. Vou puxar aqui o meu fio que tá enroscando. Continuo, então, aqui com os meus pontos baixos. E, novamente, eu vou ter outro aumento aqui. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu tenho o aumento. No quarto ponto, daqui pra lá. Porque daqui pra lá, eu tive um aumento no quarto ponto. Então, daqui pra lá também, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, o meu aumento. Então, aqui agora, um ponto baixo. 2 pontinhos baixos. Terceiro ponto baixo. Venho aqui, prendo com o ponto baixíssimo, caminho para o próximo ponto, uma corrente de separação. Vou ver se tá ficando bom, se já dá pra parar o bico aqui, ó, tá ficando assim, se já dá pra sair o bico pra fora, já dá, pessoal, tá? Então, aqui, ó, eu vou parar de prender, eu já não vou prender mais aqui, ó, terminei. O último ponto aqui, ó, fiz o último ponto baixo, eu venho e prendo aqui, ó, no primeiro ponto com um ponto baixíssimo e já subo a corrente. Então, aqui agora eu viro o trabalho do outro lado e vamos trabalhar agora aqui descendo, mas não vamos pegar mais essa lateral aqui dos olhos. Então, já venho no primeiro ponto, ponto baixo, e vou fazendo aqui os meus pontinhos baixos, ó. Um em cada ponto da base.
Não vou fazer aumento nessa carreira. Dá uma puxadinha no fio. Vou descer aqui o bico, então, pessoal, pra poder já finalizar lá embaixo o biquinho e já poder trabalhar os olhos da corujona. Como eu disse pra vocês, ela é bem trabalhosa, ela é bem demorada. Tem que ter bastante calma pra tá fazendo, tá, pessoal? Fiz o último ponto aqui, ó, venho, prendo aqui, tá, pessoal? Faço a corrente e já vou voltar trabalhando a outra carreira. Então, aqui foi a última vez que eu prendi, tá, pessoal? Agora eu já não vou prender mais. Então, aqui eu já vou descer direto, trabalhando o bico. Vou novamente com um ponto baixo em cima de cada ponto da base. Até agora eu não tive diminuição, só aumentos no bico, mas eu vou começar a trabalhar a diminuição para poder formar o bico. Então, eu venho, ó, com os pontinhos baixos, um em cada ponto da base. A parte mais complicadinha, mais difícil é esse início. O resto aqui do bico já é mais fácil, tá, pessoal? Tá enroscando aqui o meu fio. Cheguei aqui no último ponto, ó, corrente e viro. Agora, eu já não prendo mais naquela lateral dos olhos. Então, viro aqui, já venho, ó, no primeiro ponto, com o ponto baixo. E continuo aqui, ó. Ponto baixo em cima de ponto de base. E vou trabalhar até chegar aqui num tamanho que eu veja que tá proporcional o bico, pra ele não ficar nem muito grande, nem muito pequeno. Tá, pessoal? A hora que eu ver aqui que já tá bom pra começar a diminuição, eu já começo a diminuição igual na orelha. Então, a diminuição aqui vai ser a mesma coisa das orelhas. Então, eu vou trabalhar uma quantidade de pontos e vou tá pulando pontos de base para poder fazer a diminuição. Fiz o último ponto, ó, já vou subir direto a corrente e vou virar o meu trabalho, tá? Então, aqui eu já viro o meu trabalho para começar a trabalhar a próxima carreira. Eu fiz a minha corrente, já venho no primeiro ponto trabalhando os pontinhos baixos, tá, pessoal? Então, aqui é ponto baixo em cima de ponto de base. Vou dar uma ajeitada aqui no meu fio. Vou trabalhar aqui uma quantidade, como eu disse, pra ficar proporcional aí com o corpo. Já vou começar a minha diminuição, tá, pessoal? Aqui, a próxima carreira, eu já vou começar a diminuição dos pontos pra poder formar o bico, igual o bico lá da orelhinha, tá? Então, aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo. E agora, na próxima carreira, eu vou começar a diminuição. Então, fiz a corrente, ó, já deixei a corrente. E aqui vai ficando assim, ó. Então, aqui o bico, ó, ele preencheu esse espaço. E aqui, ó, ele já tá pra fora, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar a minha diminuição. Eu trabalhei os aumentos bem nessa parte central, pessoal, pra poder fazer essa curvaturinha aqui, ó. Percebem a curvatura? Então, essa curvaturinha aqui, ela deixa, assim, o biquinho um pouquinho mais bonitinho. Por isso que eu fiz o aumento central aqui naquelas carreiras lá anteriores, tá? Então, aqui agora, fiz a corrente, eu vou virar o meu trabalho e vou começar a diminuição. Então, aqui, ó, eu venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, venho no segundo ponto baixo. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. O quarto, eu vou pular. Já vou vir aqui e vou começar a minha diminuição. Então, eu vou fazer 3 pontinhos baixos. E no quarto, eu pulo pra haver aqui a diminuição pro bico ir fechando. Tá, pessoal? Então, venho. Terceiro, esse eu pulo. Venho aqui, ó, 1, 2...
terceiro e último, faço a corrente pra subir. Mas para o bico não ficar repuxado, a próxima carreira eu passo ela em pontinhos baixos, tá, pessoal? Então, eu venho, igual lá na orelhinha, começo aqui, ó, já no primeiro ponto, e nessa carreira agora eu vou fazer ponto baixo em cima de ponto de base, tá, pessoal? Então, nessa carreira aqui eu não vou ter aumentos, vai ser ponto baixo em cima de ponto de base. Vou adiantar. Terminei a minha carreira, ó, uma corrente, vou virar o trabalho e novamente eu vou fazer essa próxima carreira também sem diminuição, tá, pessoal? Então, eu vou até lá no fim fazendo ponto baixo em cima de ponto de base. Cheguei no fim da carreira, a corrente pra virar. Então, eu fiquei com 2 carreiras só com ponto baixo em cima de ponto de base, tá? Agora, aqui já nessa carreira, eu começo a diminuição. Então, foram apenas 2 carreiras, tá, pessoal? Sem diminuição. Então, fiz aqui os 2 pontos baixos, terceiro, o quarto eu pulo. Venho aqui pra fazer a diminuição. 3 pontinhos baixos. Novamente, eu pulo esse, venho nesse. E vou fazer aqui, ó, os 3 aqui vai dar 4 pontos, tá, pessoal? Não tem problema. Mesma coisa da orelha. Uma corrente, vou virar o trabalho do outro lado, ó, o bico já tá afunilando. Venho no primeiro ponto, um ponto baixo, essa carreira eu vou fazer toda, tá? Sem aumentos, pra não repuxar o bico, porque essa parte aqui final do bico, tem que saber trabalhar ela pra não ficar assim muito repuxado, tá, pessoal? Pra na hora de costurar lá no corpo dar certo. Então, aqui eu não vou fazer carreira de diminuição. Eu vou abrir aqui, vou olhar o tamanho que tá esse bico. Eu vou passar mais uma carreira sem diminuição. Então, essa foi a primeira sem diminuição. Viro aqui o trabalho já no primeiro ponto, ó. Já venho pegando um pontinho baixo em cada ponto da base. Vou fazer novamente 2 carreiras sem diminuição. Na terceira, eu já começo a diminuição. Então, agora aqui também eu vou fazer uma modificação na próxima carreira, tá? Eu vou diminuir a cada 2 pontos. Então, agora aqui eu faço a corrente, viro o trabalho, já no primeiro ponto, ponto baixo, vou vir no próximo ponto, ponto baixo. Agora, eu já vou pular esse e vou vir nesse, ó. Então, eu vou diminuindo aqui a quantidade pra poder fechar e ficar certinho, ó. 2 pontos, pulo esse, venho nesse. A mesma técnica lá da orelha, tá, pessoal? Aqui eu pulo esse e fico com um ponto apenas aqui, não tem problema. Corrente pra virar, viro o trabalho, novamente essa carreira eu não vou ter aumentos. Venho com ela direta, ponto baixo em cima de ponto baixo da base. E aqui o último ponto já vou virar o meu trabalho. Então, aqui, ó, já tá formando o meu biquinho, tá, pessoal? Venho no primeiro ponto novamente, ponto baixo. Vou vir novamente aqui um em cima de cada ponto da base. Pra deixar aqui o fim do bico bem legalzinho, dar um acabamento bem legal. Sobe a corrente. Viro aqui pro outro lado. Venho no primeiro ponto, ponto baixo. Agora, eu já vou pular esse ponto aqui do lado. Deixa eu focar a câmera. Não sei porque a câmera fica fazendo isso. Ela fica desfocando toda hora. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, pessoal. Vou tentar trazer mais perto, não quer vir, ó.
A imagem não quer subir. Mas aqui, ó, fiz o primeiro ponto baixo. Tá bem ruim, pessoal, a imagem. Fiz o primeiro ponto baixo, eu pulo esse daqui, venho no próximo. Faço o ponto baixo. Pulo o ponto do lado, venho no outro. Ponto baixo. Pulo esse e venho no último. Pontinho baixo e a corrente. Perdão, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aumentar a imagem, mas de uma maneira que fique focada a imagem. Ela tá bem... tá desfocando a imagem aqui, pessoal. Ai, eu tô tentando arrumar, não tô conseguindo. Realmente, muita complicação aqui com esse celular pra gravar. Pessoal, que complicado, viu, mexer com essa imagem aqui dessa câmera. Então, aqui, ó, eu fiz pulando um ponto apenas, subo a corrente, viro o trabalho do outro lado, primeiro ponto, ponto baixo, e venho aqui sem aumento, tá, pessoal? Vou fazer aqui os pontinhos, um em cima de cada ponto. Vou virar aqui, tá, corrente, já vou vir no primeiro pontinho baixo, vou pular esse daqui, vou vir nesse, e vou fazer o último aqui, ó. Então, aqui, pessoal, ó, é o final do bico. Aqui, agora, eu vou abrir pra vocês verem como que tá ficando o bico. Vou voltar aqui a imagem. Então, o bico, a mesma coisa, pessoal, da orelha, tá? Tem que passar uma carreirinha de pontinhos baixos pra ficar legal o bico. Então, aqui, ó, formei o bico da corujona, tá, pessoal? Vou abrir aqui um pouquinho assim pra vocês verem, ó. Então, aqui estou com o bico pronto. Vou passar a carreira de pontos baixos. Então, aqui, ó, eu vou arrematar, tá? Esse meu fio, eu vou cortar, vou arrematar e vou voltar passando os pontos baixos. Então, aqui, pessoal, ó, fiz um nozinho bem no início, aqui, ó, do bico. E aqui nós vamos trabalhar os pontos baixos igual na orelha. Então, fiz aqui o meu nó inicial, puxo aqui uma corrente e já venho aqui, ó, nesses pontinhos ao lado aqui, ó, tá? Em cada espacinho aqui do ponto, fazendo meus pontinhos baixos. A mesma coisa da orelha, tá, pessoal? Venho aqui fazendo os pontinhos baixos e vou fazer a volta toda do bico assim. Já estou arrematando aqui, ó, aquele fiozinho que fica do início. Vou arrematando ele junto aqui e venho trabalhando os meus pontinhos baixos aqui, ó, na beiradinha do bico. Cuidado para não ficar buraco, tá, pessoal? Muito grande. E venho aqui novamente e vou chegar lá na pontinha do bico e vou fazer também aumentos ali no biquinho pra não ficar repuxado, tá, pessoal? Esse fio tá desfiando. Ó, vai ficando o acabamento bem bonitinho. Se a gente não passa, pessoal, essa carreirinha de pontos baixos, o trabalho não fica assim 100%, né? Ele não dá assim um acabamento, um tchan no trabalho. Então, essa carreira dos pontinhos baixos, ela, além de endireitar o trabalho, ela deixa o trabalho mais bonito. Mas, é claro, se vocês não quiserem tá fazendo, tá, pessoal? Pode deixar sem, mas não vai ter o mesmo acabamento a peça. Ó, vai ficando assim, pessoal, ó, vocês já conseguem perceber a diferença desse lado e desse. Quando eu passo aqui, ó, os pontos baixos, eu já tenho um acabamento melhor, ó. Aqui nessa parte do bico, eu vou arredondar aqui o biquinho com o aumento. Então, aqui, ó, vou colocar 2 pontinhos no mesmo lugar. Venho aqui, coloco mais um aqui. Deixa eu puxar o meu fio. Vou colocar mais 2 aqui, ó, também. E vou descer fazendo aqui os meus pontinhos baixos.
Então, aqui, ó, o biquinho, ele ficou bem redondinho, ó, a ponta do bico. Aqui eu estou com aquele fio, ó, do final, aqui da minha carreira. Eu já passei ele aqui por trás, ó, de um ponto aqui. E vou vir agora pregando ele junto aqui com os meus pontinhos baixos. Então, eu já vou arrematar ele junto com os meus pontinhos baixos aqui na lateral, ó. Então, agora eu venho trabalhando e arrematando ao mesmo tempo, ó, esse fio. Então, pessoal, eu vou descer até lá no final do bico, fazendo aqui os meus pontinhos baixos, arrematando aqui o meu fiozinho. E vou voltar mostrando pra vocês o final aqui do bico. E depois vamos trabalhar os olhos, ó. Então, o biquinho ficou assim, ó. Aqui é aquela parte arredondadinha lá do finalzinho do bico da coruja. Ficou assim, redondinho. Eu vou até lá no final e vou já preparar aqui a parte preta dos olhos, pessoal, pra voltar com os olhos. Eu vou adiantar o bico. Bom, cheguei no final, pessoal. Então, aqui no final, fiz aqui, ó, o último pontinho baixo aqui dentro e puxo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já corto o meu fio pra tá arrematando. Então, aqui o biquinho da coruja, pessoal, ficou assim. Tá bem grande, bem ruim de trabalhar, mas dá pra abrir um pedacinho aqui pra vocês verem. Então, ó, ficou assim o bico, tá? Da corujona. Então, aqui, pessoal, vocês têm que colocar em cima lá do corpo da coruja, tá? E medir. Esse bico, ele tem que tampar aquele buraquinho inicial, tá? Aquele buraco inicial não pode ficar aparecendo. Então, vocês vão ajeitar certinho lá, eu vou mostrar depois aqui pra vocês. Então, o bico, ele tem que cobrir aquele buraquinho lá pra não ficar aparecendo. Então, o bico ficou assim, ó. Vai ficar um acabamento bem legal aqui, ó. Esses pontos baixos, ó, deixou o biquinho aqui um pouquinho mais bonitinho o acabamento. Depois a gente vai costurar também. O bico, ele é todo costurado lá no corpo, tá? Da corujona. Aqui ainda tem mais um acabamento, tá, pessoal? Ó, porque desse lado, como vocês podem perceber, ó, fica mais certo. Aqui fica esses pontos em laranja aparecendo. Mas na hora de estar pregando lá a parte dos olhos no corpo, a gente vai vir trabalhando aqui, ó, e a gente vai conseguir deixar um acabamento um pouquinho mais bonito aqui, tá? Então, eu vou fazer a base preta dos olhos e volto mostrando os olhos pra vocês.